sempre com alguma alteração legislativa que a gente sempre tenta iniciar, ok? Então, a gente sempre tenta deixar o curso mais atualizado. Os facilitadores, que são os professores, vai ser eu, deixei meu currículo aqui, entendeu? Eu sou servidor público do Instituto Federal do Sul de Minas desde 2008, tenho formação em Direito, tenho especialização em Direito Tributário, e sou coordenador também de licitações e compras aqui da instituição. Então, eu tenho uma longa experiência como pregoeiro e também no gerenciamento também das contratações. O outro professor também está no Instituto Federal há algum tempo, está desde 2016, também ele tem formação em Direito, ele é o João Carlos Ferreira, ele também tem muita experiência nos contratos, tem algumas especializações, então vocês vão... Ele é um ótimo professor, o material didático dele é muito intuitivo, então vai ser ótimo, interação ótima. Então, o nosso curso é um curso de aperfeiçoamento, ele é composto, esse através da Pró-Reitoria de Extensão, que é o nosso pró-reitor Kleber Ávila, que acabou de falar com vocês, e através do sistema EAD Novos Caminhos. Então, a gente tem a nossa plataforma, os Novos Caminhos, então a Pró-Reitoria de Extensão, junto com o programa Novos Caminhos, proporcionou o curso a todo mundo, todas as prefeituras agora, principalmente nesse início da gestão que está começando. Então, tem muitas pessoas que estão iniciando na gestão agora, tem muitas pessoas que estão iniciando na gestão agora, e é importante, talvez, ter um conhecimento prático das licitações de contratos. O curso, ele vai compor de material do curso, tem a biblioteca do curso, tem os fóruns de dúvidas, tem questões de avaliações e fóruns avaliativos. Dos módulos 1 a 4, pessoal, o curso ele vai basear na licitação. Então, quais são as regras licitatórias, quais são as modalidades, as contratações diretas, o sistema de registro de preço, a formalização do processo, fase de licitações. Então, vai estar tudo explicado. Okay? Só um lembrete, pessoal, esse curso aqui, ele vai ser muito relacionado à Lei 8666. Aí, então, o pessoal vai falar, mas a Lei 8666 foi revogada? Não, pessoal, a Lei 8666 não foi revogada. Ela ainda está vigente, ela vai ter a validade por mais 2 anos. A única coisa que foi revogada foi as cláusulas penais da Lei 8666, que eu vou mostrar para vocês durante o curso, porém, ela vai ser muito utilizada ainda, principalmente por todos os municípios, desde acima de 20 mil habitantes, como abaixo de 20 mil habitantes, que eu vou explicar posteriormente. Dos módulos 5 a 8, o curso será direcionado para a área de contratos. Então, como que vai gerenciar um contrato, a legislação do contrato, as cláusulas do contrato, quais sanções que vai ser no contrato, advertências, tudo vai ser direcionado aos contratos. Coloquei aqui um cronograma, vou até aumentar a tela aqui para vocês verem. Então, o cronograma. Então, o curso começou dia 5, agora de abril, ok, de 2021, o material didático já vai estar disponível a partir dessa data, na primeira semana. Então, o curso ele é dividido em semanas. O questionário, ele vai ficar desde o início do curso até o final do curso, dia 31. Na verdade, é 31 de maio aqui, pessoal. Vou corrigir lá. Então, ele vai ficar até o final do curso, que é no dia 31 de maio, ok? E tem um fórum avaliativo. O fórum avaliativo é uma pergunta dissertativa, ele não existe nenhum certo nem errado, ok? Então, é uma pergunta que a gente coloca para vocês terem a capacidade de verificação, de intuição, como que é a legislação. Ok? Então, o fórum avaliativo ele já está vigente da primeira semana. Então, a primeira semana já está disponível. O fórum avaliativo também já está disponível. E o questionário da primeira semana também está disponível. E as aulas práticas expositivas, que é essa aula que eu estou com vocês aqui. Então, a gente vai ter
4 aulas positivas, sempre na quinta-feira, nesse primeiro mês. Então, vai ser das 6h30 até as 8 horas da noite. Ok? No caso, vai ser, eu vou expor o material, vou explicar, e vou deixar um tempo para vocês também, um plantão de dúvidas ao final da aula, ok? Então, a partir do dia 12, na segunda-feira, já vai estar disponível o material didático da segunda semana, e segue a mesma rotina, só considerar aqui 31 de maio, ok? Então, e uma aula por semana. Lembrando, pessoal, fórum avaliativo. O fórum avaliativo, ele tem um prazo dele aqui, então ele vai até o dia dos 5 a dia 13. Ah, dia 14 eu quero colocar minha resposta lá. Não vai ter como, pessoal. Então, infelizmente, tente fazer os fóruns avaliativos dentro das datas. Iniciando já aqui com material didático, material expositivo, faça já o questionário também. Não deixe para a última semana para fazer isso aqui, ok? O segundo mês vai ser em relação aos contratos, então vai seguir a mesma lógica da primeira semana, então vai ser um módulo por semana. O material didático também vai ser da mesma forma, então cada semana vai ser exposto um material didático, para a gente não estar colocando tudo, para não, que é muito material, mas porém semanalmente a gente vai tentando colocar de forma que vocês consigam acompanhar, ok? Então, vai ter o fórum avaliativo também, da mesma forma. Então, aqui, no semana 5, aqui, o fórum avaliativo do dia 3 ao dia 11, então, e o questionário do dia 3 até o final do curso, 31 de maio, ok? E também vai ter aula expositiva, no caso aqui, vai ser toda quarta-feira, das 7 às 8. Então, tente ver essas aulas, ó, a gente vai tentar gravar todas as aulas e vou disponibilizar para vocês lá, tanto na plataforma, quanto no YouTube, que depois eu passo para vocês aí. Ok? Sobre o curso, também a gente tem a biblioteca ela tem todas as legislações do curso, onde vai servir para vocês acompanhar toda a evolução e tudo sobre licitações, ok? Então, ela vai ajudar, vai ter decisões, jurisprudência, legislação, tudo que for possível. E os fóruns? Um fórum avaliativo, então, ele vai ser para vocês terem um aprendizado maior, uma questão dissertativa, e também ele vai ter um valor, pessoal. Então, a gente não está deixando lá à toa também. Então, cada fórum avaliativo vai valer 4 pontos, a nota vai ser de 0 a 4, então, não deixe perder, que vai ser 8 fórum avaliativo, então 4 pontos cada fórum avaliativo. Então, ele vai contar na nota. Então, a tutora que vai corrigir, ela vai verificar e vai dar a nota. Se você colocou uma resposta condizente, tranquilo, vai estar ok. E vai ter avaliação. Como que vai ser feita a avaliação? Então, vai ser 8 avaliações, então vai ser, toda semana vai ter um questionário de 10 perguntas, ok? E o 8 fora avaliativo. 60 pontos vai ser do questionário, ok? Com 10 questões cada, e cada questão 0,75. Então, e 32 pontos dos fóruns. Então, cada fórum vale 4 pontos. 8 pontos vai ser dado a todos que estão participando desse encontro virtual. Eu vou ter a lista que todo mundo participou, ok? Desse encontro. E 2 pontos para a avaliação final do curso, ok? O curso, ele vai precisar de uma nota para vocês serem aprovados. Então, a nota é de 60 pontos. Então, é ideal que vocês façam, além do questionário, os fóruns avaliativos também, para ter a nota para ter o certificado. Okay? Aqui está toda a equipe, então a equipe de licitação, então todo mundo, a equipe do curso, da coordenação do curso, então vai estar eu como professor e o João Carlos, o coordenador do curso é o Cleito e a Juliana, e também tem a plataforma. Problemas com alguma coisa da plataforma, vai ter o e-mail dentro da plataforma lá, vocês podem encaminhar ali, entendeu? Acho que vai ter de dúvidas e encaminhar alguma coisa. Um senha, alguma coisa, qualquer coisa pode colocar. Eu vou fazer a criação do grupo do WhatsApp também, vou colocar no final aqui, entendeu? Algum problema, alguma dúvida, pode entrar em contato que a gente tenta resolver.
Ok? Eu queria, talvez o outro professor apresentasse. Você quer falar alguma coisa, João Carlos? Boa noite, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir? Beleza. Sim. Boa noite, sim. Tranquilo. Boa noite. Pessoal, só complementar o que o Marco Antônio já adiantou. Primeiramente, o curso são noções gerais. A gente não vai se aprofundar em determinados temas. No entanto, a gente pede a vocês que tragam dúvidas que tiverem, especialmente tanto na questão de licitação e contratações diretas, como na questão dos contratos, tragam dúvidas pontuais que tiverem para a gente discutir, debater, tentar encontrar a solução. A dúvida de um pode ser de outro também, para que a gente possa construir a solução. Segundo ponto, o fórum, como o Marco Antônio já adiantou, a gente vai disponibilizar algumas questões discursivas, o conteúdo delas não é avaliado. Então, necessariamente, todos que participarem terão a nota 4. Serão 8, 4 em cada... 4 para licitação e contratações diretas, 4 para contratos. Vou tentar trazer questões pontuais com que a gente depara aqui no Instituto. Questões, talvez, por exemplo, obras públicas, terceirizações, para que a gente possa aprofundar essas questões mais pontuais. O material. A gente disponibiliza, como o Marco Antônio já adiantou, um material na biblioteca. E a gente vai disponibilizar também um material complementar de leituras sobre temas mais específicos da execução contratual. Exemplo, responsabilidades do fiscal, responsabilidades do gestor, documentos avaliados quando da fiscalização, procedimentos e rotinas de fiscalização de gestão contratual. Também nós teremos, nos 4 módulos, um encontro semanal, sempre na quinta-feira, de acordo com o cronograma que o Marco Antônio mostrou. E a gente conta com a participação de todos vocês. E agradecemos pela confiança no nosso trabalho. Obrigado, João. Pessoal, então eu vou terminar a apresentação aqui. Eu vou mostrar a plataforma para vocês, entendeu? Vou apresentar novamente aqui. Então, a plataforma, pessoal, vai ser esse site aqui, o sítio novoscaminhos.iepsodeminas.edu.br. Aqui vai estar todas as indicações do curso. Eu creio que já mandou todas as credenciais para você cadastrar. Então, vocês vão clicar em entrar aqui, entendeu? Vai colocar seu CPF, sempre com ponto. Sempre com um ponto e o traço, ok? E vai colocar a senha de vocês. Vocês receberam. Aqui tem a explicação quando é a primeira senha, o que é que deve ser feito. Então, tentar fazer todas as orientações aqui. Aqui, pessoal, vocês vão escolher o curso de vocês. Aqui, na verdade, é Noções Gerais de Contratações Públicas de 2021. É um curso em andamento. Aqui vai ter a apresentação do Instituto, o vídeo institucional. Verifiquem ele, entendeu? Traz todas as informações do que é o Instituto, por que surge o Instituto, quais cursos tem o Instituto. Talvez pode ser interessante para outras pessoas também, que vocês queiram, filhos, irmãos, alguma coisa, ok? Então, a apresentação do Instituto. Aqui vai estar a apresentação do curso, que eu acabei de passar para vocês, a apresentação dos professores,
a biblioteca do curso, o plano pedagógico do curso e o cronograma, ok? Aqui vai ter uma página de ambientação, acho que todo mundo que já entrou, já conseguiu ver como que é o AVA, como que a gente vai fazer, como que vai responder o questionário, então vai estar tudo aqui, entendeu? Então olha aqui como que envia mensagem, como que verifica o livro digital, e aqui vai ser por semana, então a partir que a semana vai ocorrendo, vai ficando aqui, tá mais apagado, aqui já vai estar disponível. A semana 2 ainda não está disponível. Então, aqui está a apresentação, aqui já está a apresentação do curso. Então, aqui, o que vai ser essa primeira aula, o material didático, nesse caso aqui, são 2 PDFs para vocês baixarem. Vai ter o fórum de dúvidas, se você tiver dúvida, pergunte lá no fórum de dúvidas. Aqui o questionário da semana e aqui o fórum avaliativo. Ok? Alguém tem alguma dúvida sobre isso aqui? Eu vi que algumas pessoas estão com a mão levantada. Nessa semana já tem atividade para a gente fazer? Alex Sim, aqui de português. já tem sim. Vai ter aqui, o fórum avaliativo dessa primeira semana aqui. Então, ele começou segunda-feira, ok? Vou colocar aqui. Ele começou na segunda e vai até o dia 13, conforme o cronograma lá. Então, toda semana vai ter um fórum avaliativo. Então, essa semana está aqui. Então, já fala aqui. Não vou ler tudo para vocês, não, mas vai estar aqui o fórum. Então, tem a data limite aqui. Deu até alguns dias a mais aqui, mas acho que a gente vai corrigir aqui depois a data, mas é conforme o cronograma. Alguém mais tem alguma dúvida? Não, ok, vou continuar. Então, a partir de agora, pessoal, eu vou apresentar a primeira aula do curso aqui. A primeira coisa que eu queria falar com vocês, igual acho que todo mundo está com dúvida, por que é em relação à nova lei de licitações. Então, esse curso é sobre a Lei 866. A Lei 866 ela vai poder ser utilizada nos próximos 2 anos ainda, a partir da publicação da Lei 14.133. Então, a Lei 866 não vai deixar de ser utilizada por enquanto. Ela vai ser a lei mais utilizada, tanto a Lei 866, a 10.520, e em alguns casos, a lei do RDC, talvez não é o caso das prefeituras. Então, o pregão ele vai continuar ainda a ser muito utilizado pela Lei 10.520, e a Lei 866, ela vai, a Lei 14.133, desculpa, ela vai sendo utilizada de forma paulativa. Então, ela vai ser utilizada sim, porém, ela tem que ser regulamentada alguns pontos dela. A primeira coisa que tem que ser feita em relação à Lei 14.133 é o site do Portal Nacional de Contratações Públicas. Ele vai substituir as publicações no Diário Oficial da União, do Estado e de outras formas. Outra coisa também em relação à lei, dispensa, inexigibilidade, pode utilizar, eu não indico ainda, entendeu? Como até teve uma palestra do Ministério da Economia, entendeu? Então, alguns municípios podem publicar, porém, os contratos terão que estar nesse Portal Nacional de Compras Públicas. Municípios abaixo de 20 mil habitantes têm outras regras. Você não precisa estar no Portal Nacional de Contratações Públicas, porém, vai ter que ter vários modelos e algumas regulamentações. Então, é ideal você, por enquanto, utilizar somente a Lei 866, ok? E ler, fazer curso, posteriormente, da nova Lei de Licitações, verificar com o seu jurídico, verificar com a sua prefeitura, que vai exigir algumas regulamentações de vocês aí, entendeu? Alguns decretos, algumas normativas que algumas prefeituras vão ter que fazer isso, ok? Então, a nossa primeira aula, então, é o material aqui.
Então, que fala aqui, o que é a licitação? Então, lembrando, pessoal, que aqui vai estar muitos princípios que vai ser utilizado tanto na Lei 866, tanto na Lei 14133. Então, vai ajudar vocês a descobrir o que é a licitação também. Então, licitação. Então, não vai mudar o que é a licitação. Então, licitação é ato, forma ou processo de administração pública de adquirir bens e serviços. Então, isso aqui está estipulado na Constituição Federal, artigo 37, inciso 21. Então, já fala que tem uma norma constitucional que fala que a administração pública tem que licitar e que vai ser regulamentado. E quando surgiu licitação, pessoal? Então, isso aqui é só um breve histórico, vocês não precisam decorar o que é isso, mas é só para vocês terem a noção, que a licitação não é de hoje, entendeu? Não é só de 93, que é a Lei 866, ela já vem desde a época do Império, entendeu? Alguém que tem uma dúvida, pessoal? Eu só desativei o som aqui. Esse curso é voltado mais para leis? Esse curso é voltado para licitações. Então, esse curso ele vai ser voltado para servidores públicos ou também para pessoas que queiram entender como que faz a licitação, ok? Mas para isso eu tenho que passar o que é a lei, o que é a legislação, para a pessoa ter uma noção do que é primeiro, para fazer a licitação. Ok? Ok. Então, aqui é um breve histórico, tal. Então, é só para vocês verem. Então, quando surgiu, quando foi. Então, a licitação ela já vem de um tempo já vem adequando algum tempo aqui no Brasil. Entendeu? Então, aqui eu já falei aqui sobre o artigo 37, inciso 21 da Constituição da República, onde é necessário fazer a licitação. Entendeu? Eu vou pular algumas partes, pessoal, para não ficar tão maçante para vocês. O material já está aí, eu não vou ler. Então, vou mais explicar para vocês, entendeu? Então, eu já falei que a Constituição obriga. Então, quais são as principais leis? Então, até dia 31 de março, a principal lei que regulamentava a licitação é a Lei Geral de Licitações e a Lei 866, que é de 93. Então, essa lei, ela regulamenta tudo, regulamentava até praticamente todas as licitações e todas as normas de contratos de licitações da administração pública. Então, tem a Lei 10.520 também, que é a Lei do Pregão, que foi feita, ela foi evoluindo. Então, o pregão, ela surgiu uma outra forma de licitar, onde todos os bens e serviços comuns, ok, foram realizados. Então, se inverteu a ordem em relação à Lei 866. Então, a Lei 866, antes você via habilitação, para depois o preço. Esse aqui, primeiro, você vê o preço, para depois ver a habilitação. Então, em 2005, surgiu o pregão eletrônico. Então, faz um tempinho já que surgiu, então quase 16 anos, que é a forma eletrônica da licitação. Creio que a maioria das prefeituras hoje faz pregão presencial, porém, com a norma também, só informando para vocês, com a nova lei de licitações, a licitação presencial tem algumas características também, ok? Eu vou só informar aqui que hoje a regra na nova lei de licitações vai ser a licitação eletrônica, e quem quiser fazer licitação presencial vai fazer gravação de áudio e vídeo. Então, por isso que ainda a Lei 866, a Lei 10.520, é aconselhável ser utilizado principalmente pelas prefeituras. Então, se você quiser fazer a partir de hoje, com a lei nova de licitação, a lei nova, pessoal, de licitação, uma licitação presencial, seja ela pregão, concorrência, na lei nova, você vai ter que gravar. Se a licitação for feita na lei antiga, que ainda está válida,
você faz da forma que sempre fez até hoje, ok? Então, você vai fazer, não precisa gravar, pode ser feita a licitação presencial, ok? Eu vou explicando aos poucos, só para todo mundo ter a noção. Então, em 2005 surgiu o pregão eletrônico, então, primeiramente, foi a administração pública que iniciou esse pregão eletrônico. Então, estados e municípios maiores, no caso, já vêm fazendo esse pregão eletrônico. Em 2019, teve outra adequação também do pregão eletrônico. O que é? Então, todas as prefeituras, na verdade, não é todas as prefeituras, todas as verbas de repasse da União, decorrentes de transferência voluntária, devem ser feitas pela forma eletrônica. Então, o decreto 10.024 de 2019, então, já obrigou algumas prefeituras a fazer licitações eletrônicas. Então, você receber uma verba de transferência voluntária da União, você já vai ter que fazer na forma eletrônica. Qual forma eletrônica? Desde que o sistema seja aprovado pela plataforma Mais Brasil. Então, o sistema é aprovado pela plataforma Mais Brasil, a prefeitura ou outro órgão pode utilizar a plataforma. Não, alguns são pagos, outros não. Então, tem o Banco Brasil, tem a Caixa, tem o BEC, que é o de São Paulo, e tem o Comprasnet, que é o mais utilizado, que é do governo federal. Marco, mas vai ter uma obrigatoriedade disso alguma hora? Vai ter um prazo para todo mundo começar a fazer o eletrônico ou não? Tá. Deixa eu explicar. Nesse caso aqui, de transferência voluntária, você recebeu um orçamento da União de transferência voluntária, não de transferência obrigatória. Tem transferência obrigatória, que é o Fundo de Participação Municipal, o FPM, é transferência obrigatória. Então, ele não precisa ser feito eletrônico. Mas se você recebeu uma emenda de um deputado, que é uma transferência voluntária da União, você tem que fazer via pregão eletrônico. Você não pode fazer por pregão presencial. Ok? E caso o município não tenha pregão eletrônico, poderia fazer adesão a alguma ata? Sim, desde que a ata for por pregão eletrônico, sim. Porque aí, como que funciona? Você vai, se o outro município fez, ou um órgão federal ou estadual fez por pregão eletrônico, você vai estar seguindo a regra. Ok? Ok, obrigada. Então, mas aí as contratações, recurso próprio do Estado, do Distrito Federal, ou transferência do Estado para o município, não são obrigadas a fazer por pregão eletrônico. Hoje, somente transferência voluntária da União. Ok? Transferência obrigatória, não. Futuramente, vai ter, com a Lei 14.133, também não vai ser obrigatório. Somente vai ter algumas regras que vai ter que ser seguida no pregão ou na licitação presencial, que é o caso de gravação da sessão pública com áudio e vídeo, ok? Então, Oi? Alguém quer falar? No meu município, parece que tem um pouco de restrição com a questão de carona. Tem algum impedimento, alguma coisa assim? Não sei, na prefeitura parece que eles não gostam muito de utilizar carona. Ele é visado de alguma forma? Não, a carona você vai ter que fazer ela seguir as mesmas formas da fase preparatória do pregão. Você tem que fazer uma pesquisa de preço primeiro e verificar se a carona é vantajoso ou não para a administração. Se a carona não for vantajosa, tiver um preço mais alto que a pesquisa sua, então ela já não é aconselhável fazer a carona. Então, aí eu sugiro vocês fazerem uma licitação própria. Mas pode ser feita carona sim. A limitação de carona envolve somente a quantidade. Então, todo município, ele pode pegar carona tanto do Estado quanto da União, que é dos órgãos federais. Nos órgãos federais, para vocês pegar carona, vocês têm que estar
dentro do Comprasnet, que aí eu vou explicar na última aula, a quarta aula, eu vou mostrar para vocês como se cadastra no Comprasnet, para vocês pegarem carona também de órgãos federais. No estado, eu não sei, eu creio que é pelo algum ofício, alguma coisa que pede carona, e para outros municípios, vocês podem também via ofício, mas pode ser feito. Então, tem que juntar todos os documentos. Então, dos órgãos federais e estaduais, quando é pregão eletrônico, você consegue toda a documentação na internet. Quando um pregão presencial é um pouco mais difícil. Aí, por isso, talvez que a carona de um pregão presencial é mais difícil. Mais um pregão eletrônico de um órgão federal ou estadual, que está tudo na internet, a carona, eu creio que é mais vantajoso, entendeu? Desde que o preço seja adequado, tranquilo. Então, tem várias obrigações já, então, o Ministério da Educação faz pregões de ônibus, de computadores, que é para os municípios pegar carona mesmo, entendeu? Então, a carona, alguns casos, em virtude da demanda e do alto volume, ele se torna mais barato e eficiente para a administração, e muito mais rápido também. Vocês não precisam fazer uma licitação aí. Okay? Então, a administração quem deve licitar. Então, tem os princípios da licitação, que todo mundo deve fazer licitação, tanto a União, estados, entendeu? E a gente deve obedecer os princípios constitucionais. Quais são os princípios? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, na nova lei, é um pouquinho mais que isso, entendeu? A nova lei tem 22 princípios. Na lei antiga tinha um pouco menos, mas a gente já utilizava todos os princípios disso. O que é o princípio da legalidade, pessoal? Legalidade é você não pode fazer nada que não esteja na lei. Como administração pública, a gente somente pode fazer aquilo, licitar, contratar somente o que esteja na lei. Ok? Então, eu vou colocar aqui. Então, somente o que pode na lei. Diferentemente de um privado. Privado, você pode fazer tudo que não é proibido. O público, você deve fazer tudo que é permitido. Então, mas não está proibindo. Não, tem que estar permitido na lei. Então, o que você não pode fazer? Eu quero fazer uma concorrência. Mas eu vou lá inverter a fase da concorrência. Entendeu? Você não pode, você tem que seguir a ordem que está na lei 866, ok? Mas está na lei? Mudou a lei, tranquilo. Então, ok. Então, você pode fazer, se tiver, e algum texto legal. Então, tem um princípio da impessoalidade, pessoal. O princípio da impessoalidade, vocês devem... Como é que eu falo para vocês? Vocês não pode dar vantagem a alguma pessoa, tem que ser impessoal, ok? Então, você não... aquele é parente de algum, é parente de outro, é melhor, entendeu? Não, tem que ser sempre critérios objetivos na licitação. Não pode ter um critério subjetivo, entendeu? Então, é o princípio que afasta, você não... eu não gosto daquele material, eu não gosto daquela pessoa, eu não gosto daquela empresa. Então, não pode ser dessa forma. Aquela empresa é ruim, então vocês têm que notificar, têm que fazer para ela não participar de outra licitação, ok? E não afastar ela sem ter algum impedimento, ok? Moralidade. Então, a administração também tem que agir com a moral e os bons costumes. Então, não é porque está na lei que é moral, ok? Então, tem que ter boa-fé na lei também. Vocês têm que verificar dessa forma. A publicidade. Todos os atos da administração pública devem ser publicados, seja no Diário Oficial da União, do Estado, do município, ou jornal, ou fixado na parede. Então, deve ser público e dada a publicidade conforme prazo determinado de cada licitação. Então, a concorrência vai ter o prazo dela lá, o pregão, 8 dias úteis. Então, vocês devem publicar eles e publicar todos os atos. Então, você não pode impedir alguém que tenha conhecimento do edital, de alguma, ou dos anexos do edital. Então, vocês têm que deixar público. Hoje, com sites da prefeitura, com sites do governo, está muito mais fácil.
Você não precisa tirar cópia, você já passa só o arquivo somente para o licitante ou fornecedor. E o princípio da eficiência. A gente não pode também demorar muito na licitação. O que é demorar? Tipo assim, a gente tem que tentar, da forma legal, ser célere. O que é ser célere? É o pregão. A gente já analisa o pregão, a gente vai falar se ele está aceito ou recusado, ou habilitado ou inabilitado. A gente não pode ficar esperando alguma coisa. Então, tem que ter o princípio de celeridade. Tanto é que uma das formas que é modalidade de licitação que é mais célere hoje é o pregão. Então, o pregão ele já é muito mais rápido que as outras licitações. Então, você faz um pregão, ele tem já faz aceitação, já primeiro analisa o preço, depois analisa a habilitação, e tem apenas uma fase recursal. Okay? A concorrência é um pouco mais burocrática. Então, mesmo um produto que tudo que você puder fazer pregão, tem que fazer pregão. Ok? Alguns princípios que é utilizado aqui também vai continuar na nova lei, que é o princípio de vinculação ao ato instrumento convocatório. A nova lei só mudou aqui, princípio de vinculação ao edital. Okay? Então, o princípio de vinculação ao instrumento convocatório é tudo que você colocar no edital é a lei da licitação. Okay? Então, você colocou no edital o procedimento que vai ser realizado. Você não pode mudar ele no meio do caminho. Entendeu? Você tem que seguir todos os procedimentos que você colocou no seu edital. Você não pode, não, eu queria da cor vermelha, agora eu quero azul. Não. Você vai ter que seguir o vermelho ou revogar ou cancelar aquele processo. Entendeu? Ou fazer alguma alteração e publicar novamente, se for alguma questão que envolva o preço. Ok? Então, tudo vai estar vinculado ao instrumento convocatório, tanto para a administração quanto para o fornecedor. O fornecedor também não pode, ganhou a licitação, fez o contrato e não pode mudar. Então, ele está vinculado àquele instrumento convocatório. Se ele ganhou arroz, ele tem que fornecer arroz, ele não pode fornecer feijão. Ok? O preço também é o mesmo, entendeu? Tem algumas exceções? Tem, desde que faça aditivo, repactuações, vai ter algumas regras posteriores que pode ser mudado. Então, mas aí vai estar vinculado ao instrumento convocatório também que pode ser feito esse reajuste, ou repactuação, ou reequilíbrio econômico. Okay? Princípio da probidade administrativa. Então, todos os agentes envolvidos na licitação devem ser próprios. O que é? Deve ser lícito, deve ter uma conduta uma conduta honesta de todos os agentes públicos, entendeu? Então, é mais uma questão pessoal que a administração pública também ela deve verificar, entendeu? Princípio do julgamento objetivo. Então, o que é? A gente tem que tentar ser o mais objetivo possível. Você pediu arroz tipo 1, branco, 5 quilos, entendeu? Você tem que fazer o julgamento. Não, esse arroz é dessa forma, pessoal. Não ser subjetivo. Talvez algum serviço seja um pouco mais subjetivo, mas você vai ter que colocar critérios lá, qual que é o valor da hora, qual que é o valor do dia, qual que é o valor daquele serviço, entendeu? Você não pode colocar lá, você faz aí, depois a gente vê. Não, tem que ter um julgamento correto para a licitação, tem que ter forma objetiva. Você vai fazer o julgamento do preço, vai ser por hora, por dia, por unidade, por milhar, alguma coisa tem que ser, entendeu? Então, tem que ter um julgamento objetivo e alguns critérios definindo o que é que vai ser contratado e vai ser licitado. Princípio da razoabilidade. Você também não pode fazer um edital enorme para comprar, talvez, uma caneta. Talvez você tem que ter uma razoabilidade administrativa. Então, você faz uma dispensa ou faz um pregão simples. Entendeu? Você tem que ter uma certa razoabilidade. Você não pode também exigir normas que não seja
capaz do município atender, ou só uma empresa atender, entendeu? Se só uma empresa atender, a gente faz inexigibilidade. Mas aí você tem que ter uma razoabilidade em todo o processo, em todo o edital. Então, é ideal ter o bom senso, no caso aqui, entendeu? A proporcionalidade. Então, um equilíbrio que a gente vai ter. A gente não pode ser nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Então, a gente tem que ter um bom senso na licitação aqui para a gente tentar obter a proposta mais vantajosa. E o que é a proposta mais vantajosa? A proposta vantajosa não é o preço. A proposta mais vantajosa é a contratação do bem ou serviço que é mais vantajoso para a administração, que significa aquele item que atende todas as especificações com menor preço. Princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Então, o que esse princípio fala? Então, esse princípio, sempre a administração pública vai ter alguma vantagem sobre o interesse privado. Então, mas essa vantagem também a gente tem que ter a razoabilidade e a proporcionalidade. Então, a supremacia. Então, a gente pode solicitar algum objeto, alguma coisa que é o princípio do interesse coletivo. Então, sempre o coletivo vai ser melhor. Então, você fez uma licitação, ganhou várias empresas, acabou o dinheiro, infelizmente não tem o que fazer, entendeu? Então, direitos individuais, nesse caso, não, a gente afasta ele. Então, a gente sempre tenta no direito coletivo. Ok? No caso, vai comprar vacina. A gente vai comprar vacina para todo mundo, não só para um grupo, ok? Princípio da igualdade, o tratamento igual a todos os licitantes, fornecedores que forem participar da licitação. Então, essa é uma forma da gente deixar de forma igualitária, respeitada, é semelhante ao princípio da imparcialidade, nesse caso é da igualdade. Então, tem que ter igualdade de condições de participação, ok? Isonomia no processo. Então, o processo, a gente não pode decidir um recurso de uma forma e decidir um recurso de outra forma, conforme for surgindo, ok? Princípio do contraditório e ampla defesa. Então, a gente tem que dar a possibilidade também de todos ter o contraditório e ampla defesa. O que é o contraditório? Ter o conhecimento da licitação, dos recursos, de todo o processo. E a ampla defesa, ele poder se defender. Se ele foi punido, ele foi chamado, ele tem que fazer a defesa dele. Ele tem que ter o prazo que ele tem para fazer aquela defesa. O princípio da autotutela. A administração ela pode revogar os atos, ela pode corrigir, na verdade, ela pode corrigir os vícios que ocorreram, podendo revogá-los ou anulá-los, conforme cada caso. Então, você lançou uma licitação, viu que ela está incorreta, está divergente, a administração tem o princípio da autotutela, ou seja, ela tem um princípio que ela vai declarar que os atos dela vai ser revogados ou nulos, a depender do caso. Volto aqui na Lei 866, então, a Lei 866 é a lei que definiu as regras inicialmente, agora juntamente com a Lei 14.133, entendeu? Aqui vai estar algumas definições do que é obra, serviço, compra, alienação. Não mudou muita coisa, pessoal, só explicando. Estou explicando aqui. Então, não mudou. Então, vou só passar aqui. Então, obra. Então, vai isso aqui algumas definições. É bom ler para vocês terem a capacidade, talvez, de fazer a licitação posteriormente. Então, o que vai ser? Execução direta, execução indireta. Então, eu não vou citar aqui. Isso aqui, somente na lei vai estar aqui, uma coisa importante aqui, o projeto básico. O que é o projeto básico, pessoal? O projeto básico, a própria lei já fala aqui, é o conjunto de elementos necessários, suficientes, com nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obra ou serviço do objeto da licitação. Então, isso aqui, pessoal, projeto básico, ou termo de referência, no caso de pregão, ele vai ser
vai ser o início de toda a licitação. Lógico, vai ter a solicitação, verificação primeiro da discricionariedade do setor e tal, mas o projeto básico é o documento que vai juntar todos os elementos necessários para a gente conseguir fazer uma licitação, ok? Então, ele vai ter alguns critérios, ele vai ter a escolha da solução, como vai ser a solução, os prazos, então, tudo que vai estar no projeto básico, se for concorrência, ou no pregão, ou no termo de referência, se for no pregão. Projeto executivo, isso aqui é muito utilizado em obra, então, o projeto executivo é o detalhamento do projeto básico, então, é importante. O que é administração pública, imprensa oficial? Isso aqui é somente as definições, eu vou só passar aqui para vocês. Modalidade de licitação, pessoal. Modalidade de licitação, ela é o tipo, não, a modalidade de licitação é a concorrência, é o pregão, é o tomada de preço, convite, concurso e leilão. Hoje, existem essas modalidades, concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão, além do pregão e do RDC. Com a nova lei, tomada de preço e convite deixarão de existir. E vai ter uma modalidade a mais, que vai ser o diálogo competitivo. Não vai ser utilizado, talvez, por prefeituras, talvez somente pelos altas esferas do governo, que é uma forma mais complexa de contratar. Então, ele tem as suas regras, eu não vou entrar no mérito dele, mas ele está na lei também. A concorrência, ela é para contratar. O pregão continuou, entendeu? Só informando aqui. Ele é para contratação de bens e serviços comuns. E a concorrência vai ser para obras, serviços de engenharia e serviços especiais. Alguém levantou a mão aí? Simone, quer falar alguma coisa? Ok, então. Mas eu vou só explicar como o nosso curso é da Lei 866, que a gente vai vigorar. Eu só dou exemplos para vocês já terem noção da nova lei. Ok? Então, hoje, concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão, além do pregão e do RDC. Então, aqui. Então, a Lei 866. Tem suas modalidades. A 20 é a Lei 12. E hoje, a Lei 14.133 de 2021. Que reuniu todas as modalidades, ficou somente numa lei. Ok? Tipo de licitação, pessoal. Tipo de licitação. Tipo de licitação. Então, vai ter tipo menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta, maior oferta. Vou só explicar isso aqui, pessoal, em relação um pouco dessa lei e da próxima lei. Lembrando, pessoal, que vocês utilizar a lei 866, deve seguir todas as regras da lei 866, 10.15.20. Se vocês utilizarem a lei 14.133, vocês têm que utilizar todas as regras da 14.133. Vocês não podem combinar artigos ou regras de cada um. Então, ou é uma ou é outra. Lembrando que você fez a licitação na lei 866, o contrato vai ficar vinculado à lei 866. Só lembrando isso também. Então, a lei 866 vai ser válida bastante para vocês ainda. Então, é bom saber como que é. Talvez pode ter contrato contínuo, que vai valer por mais 5 anos, que ainda vai ser utilizado pela lei 866. Mesmo a lei 866 sendo revogada daqui a 2 anos. Ok? Então, tipo, menor preço. O menor preço é o mais simples. Então, quem deu o menor preço vai ser a empresa melhor classificada, não a concentrada, pessoal. Então, é o tipo menor preço, que engloba também o maior desconto, ok? Então, na próxima lei, foi dividido em menor preço e maior desconto.
mas só mudou isso, entendeu? Mas o menor preço, ele já contemplava o maior desconto. Então, o menor preço é dessa forma. Quem deu o menor preço vai ser o primeiro colocado, que depois vai ser verificada a documentação, a habilitação, para ser feito dessa forma. Ok? Melhor técnica, pessoal. Melhor técnica é de acordo com... É mais para concorrência. Então, quem tem a melhor técnica vai ser o contemplado. Na lei nova, mudou algumas características da melhor técnica. A melhor técnica vai ser melhor técnica ou conteúdo artístico. Então, mas aqui eu só estou explicando aqui, a melhor técnica é pouco utilizada, poucos órgãos utilizam. Tipo técnica e preço. Então, tipo técnica e preço é referente à pontuação, entendeu? Você vai fazer pontuação tipo tanto para técnica, tanto para preço. Isso aqui está determinado aqui contemplado na legislação, vai estar no material, dê uma lida aqui só para verificar. Tipo maior lance ou oferta. Maior lance ou oferta. Isso aqui é utilizado muito em leilão, pessoal. Então, o leilão, você vai fazer um leilão aí no seu órgão de um carro, de uma coisa que foi inservível ou antieconômica de administração, vocês vão utilizar lance ou oferta. Aqui, eu já expliquei para vocês um pouco lá, proposta mais vantajosa e proposta com menor valor. Então, proposta mais vantajosa não é aquela com menor valor. Então, a proposta mais vantajosa é aquela que é a proposta com menor valor, desde que todas as condições que a administração colocou, ela foi aceita, entendeu? Então, pode ser que a segunda, a terceira colocada vai ser a proposta mais vantajosa. As formas de realização da licitação. Hoje a gente tem a presencial, que é a forma tradicional da licitação, e tem a eletrônica. Então, a tradicional ela é feita por sessão pública, o órgão reúne uma coisa, e a eletrônica pelos sistemas, entendeu? A eletrônica sempre tem que ser feita por algum sistema credenciado, pessoal. Então, tem o Comprasnet, tem o E-Licitações do Banco do Brasil, tem o da Caixa Econômica, tem o do Estado de São Paulo. Então, sempre tem que ter sistema. Ou alguns sistemas até privados, particulares, que é pago, são pagos, entendeu? Pessoal, a primeira aula aqui, o primeiro material acabou, eu vou só pular para o segundo já, rapidamente aqui. Queria saber se alguém tem alguma dúvida, quer comentar alguma coisa. Eu queria te perguntar o seguinte, por exemplo, eu posso usar uma modalidade concorrência numa tomada de preço, certo? Entretanto, eu não posso usar a tomada de preço para uma concorrência. Mas há uma regra explícita sobre quando não poder usar uma modalidade maior para uma menor? Sim, eu acho que vai estar no próximo slide ou na próxima aula, explicando. É sempre em relação, só explicar, na Lei 866 é em relação ao valor. Então, tem um convite, tomada de preço e a concorrência. Então, vai ser em relação ao valor. Então, sempre vai ter os valores aqui, entendeu? Acho que é o artigo 21. Então, vai ser sempre os valores aqui, vai ser de acordo com o valor. Então, o convite vai ter um limite aqui, que na verdade é para a obra de cervejaria até... A obra de cervejaria até R$330 mil. Você não vai fazer uma concorrência ou tomada de preço, você fará um convite. Outro tipo de serviço aqui, você vai fazer... Deixa eu só colocar na lei nova, que aí ela vai estar o valor certo. Aqui. Convite, então, até 330 mil. Você pode fazer um convite para obra de cervejaria, você está só obra de cervejaria.
Você vai fazer aqui, ó, 300 mil reais a obra sua, a obra inteira, no caso. Então, você faz um convite. O convite, o prazo dele é menor, ele é mais simples, então você não precisa fazer nem a tomada de preço, nem a concorrência. A tomada de preço, você faz até também aqui. E a concorrência, você quer fazer aqui, você quer fazer 2 milhões de reais, você quer fazer uma concorrência, você pode até fazer um tomada de preço, mas você pode fazer uma concorrência, você não é obrigatório fazer a tomada de preço, entendeu? Não existe um critério, isso aqui é o critério da gestão, a gestão vai escolher, entendeu? Tem umas regras obrigatórias, que aí ela tem que, são obrigatórias verificar os valores aqui, e tem as regras discricionárias. Se você quiser utilizar a modalidade maior para fazer um valor menor, não tem problema. Uma das coisas que eu aconselho fazer, se você vai fazer uma obra, 2 milhões de reais, mas ele é parte da obra, faça uma concorrência, que aí você faz nesse ano 2 milhões, no outro ano que vem mais 2 milhões, ele vai ser 4 milhões. Então, é aconselhável, quando é parte da obra, fazer a modalidade já maior, que vai ser o preço da obra inteira. Ok? Mais alguém, pessoal, quer falar? Vou pular para o segundo slide aqui, que ele vai explicar aqui o que a Tamires perguntou aqui. Ok? Então, aqui, concorrência, modalidade que exige maior publicidade, então, ela é um processo mais complexo, então, tem os prazos maiores, entendeu? Então, aqui, eu dou um exemplo aqui, o que ó, os valores de concorrência, obras de serviço de engenharia são 3 milhões e 300, toda estação acima, deve ser feito concorrência. E outro serviço, 1.430.000. Ok? Outra coisa que pode ser feita concorrência, pessoal, sistema registro de preço. Então, o sistema de registro de preço, ele pode ser feito somente em concorrência, ou pregão, quando é serviço e bens comuns. Então, você vai fazer um sistema de registro de preço para bens e serviços comuns, ou você vai fazer pregão. Demais serviços que não sejam comuns, você vai fazer uma concorrência. É pouco utilizado hoje concorrência. Você não vai, talvez, para obra ou serviço de engenharia, talvez mais alguns órgãos que vai fazer dessa forma. Normalmente, pregão, isso é feito mais para pregão. Ok? Aqui eu dou um exemplo, entendeu? Então, licitação 1, contratação de empresa de construção de estrutura metálica, então, vai ser feita a licitação 1, e a outra aqui é arquibancada, licitação 2, passou 3 milhões e 600. Então, nesse caso aqui, é a mesma obra, só foi dividido em etapas. Então, faz uma concorrência, para não ter problema posterior, ok? Então, aqui, posso fazer 2 tomadas de preço? Não deve, entendeu? Mesmo sendo valor inferior. Então, faça uma concorrência. Tomada de preço, também é a mesma regra da concorrência. Então, tem acima de 330 mil reais, você vai fazer, e até 3 milhões e 300, você vai fazer a tomada de preço para obras, serviços de engenharia. E também vai ter de 176 mil até, acima de 176 mil até 1.430.000, você faz a tomada de preço. É um meio termo aqui, então o prazo de publicação é um pouco menor, a concorrência são 30 dias, concorrência comum, e a tomada de preço são 15 dias, isso corridos. Okay? E o convite? O convite é uma licitação mais simples, entendeu? Que ele só exige 5 dias úteis, você vai convidar as pessoas só, você vai fazer um instrumento convocatório, porém, tem um limite de preço. Então, até 330 mil e até 176 mil para outro serviço. Então,
É uma licitação mais simples, você não precisa, dependendo da situação, publicar no Diário Oficial da União, você também não somente afixar, mas você tem que convidar, no mínimo, 3 fornecedores capazes. Então, tem algumas vantagens, algumas desvantagens, entendeu? Se quiser publicar também, pode publicar, tranquilo. Alguém levantou a mão e quer falar alguma coisa? Marco, Oi. eu tenho uma dúvida. Você estava falando a respeito de fracionamento em concorrência, certo? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Suponhamos, há 2 anos atrás, eles fazem uma quadra poliesportiva na escola X. E agora, nesse ano, eles resolvem fazer a troca do telhado. É considerado fracionamento por ser na mesma escola? Mesmo tendo esse espaço, esse lapso temporal de 2 anos? Não, nesse caso eu não considero não, entendeu? Porque aí, na verdade, você está fazendo a manutenção, você não está agregando valor. E também, na época, você não... Era só fazer a quadra pós-esportiva, entendeu? Você fez, terminou, entendeu? Nesse caso aqui, eu coloquei que é 2 estações, que é uma estrutura metálica, a outra arquibancada num lapso temporal inferior. Você não tinha projeto das 2 coisas. Então, você fez um projeto. No exemplo seu, você fez a quadra esportiva e hoje está trocando telhado só. Sim. Não, nesse caso, tranquilo. Então, independente se for o mesmo objeto, a mesma escola, por ser obras distintas, não é considerado fracionamento. Não, isso, só quando for a mesma obra, entendeu? Você está fazendo um prédio de 10 andares, entendeu? Aí você faz até o 5º andar. Acabou, você vai lá, faz uma tomada de preço. Depois você vai lá, faz do 5º ao 10º andar, e há continuidade disso, entendeu? Uhum. Entendeu? Quando não há continuidade, aí não tem problema. Entendeu? Ah, tá. Muito obrigada. Ok? Aqui é que houve a continuidade. Então, já fez um e já fez outro. Então, o convite é a licitação mais simples da Lei 866, mas, porém, ela tem um limite de valor. Então, só alguns casos que vai ser utilizado ela, entendeu? Que em vista do valor ser... Depende, para algumas coisas, ela é pequena, entendeu? Fazer uma grande obra, ele não vai dar. Concurso, pessoal. Concurso não é o concurso público para contratação de pessoal, e sim um concurso público para escolha do trabalho técnico, científico, artístico. Então, você vai fazer um concurso de projeto arquitetônico. Você quer construir, por exemplo, uma ponte na sua cidade, ou talvez uma estátua, alguma coisa. Você faz um concurso num projeto Professor, Oi. eu sou engenheiro civil e vai ensinar como atuar nessa área, né? Será que pode ser com CPF ou só como pessoa jurídica? Alex, né? O Alex, você pode tanto no CPF quanto pessoa jurídica, entendeu? Vai ter diferença de tributação, entendeu? Então, pessoa CPF é uma tributação, pessoa jurídica é outra tributação. Entendeu? Normalmente, a pessoa jurídica, a tributação é menor que o CPF. Ok, obrigado. Entendeu? Mas aí eu vou explicar assim, vai ter o sistema, então, o SICAF, que é o Sistema de Cadastramento, depois eu vou explicar para vocês lá, a gente só vai verificar, mas ele vai ter a possibilidade de tantos, um exemplo, aqui, você está aqui o concurso aqui, então a gente vai contratar um projeto arquitetônico, então a gente vai fazer um concurso para isso. Aí, no caso aqui, a escolha, aí você vai ser por melhor técnica, então você já vai definir o prêmio, quem vai ganhar, ele vai ganhar o prêmio, quem ele faz o projeto arquitetônico aqui, ele ganhou no concurso, vai ser o projeto arquitetônico. Nesse caso aqui, de concurso. Para projeto de engenharia, que é comum,
normalmente é feito um pregão, não é feito, ou talvez um convite, uma concorrência. Aí você tem que determinar o que é serviço comum, o que é serviço de engenharia. Normalmente, serviço de engenharia, ele vai ser feito, talvez, projeto de engenharia, por pregão ou por convite, tomar de preço, concorrência, dependendo do valor. Então, você vai participar, vai fazer uma licitação para contratar o projeto, você pode fazer, por exemplo, um convite, que é somente do projeto. Lembrando que quem faz o projeto, ele não pode ser o executor da obra. Então, o autor do projeto não pode executar a obra. Então, por exemplo, a pessoa que ganhar o projeto não vai poder executar a obra, talvez, mesmo como engenheiro ou mesmo a empresa dele. E a última modalidade aqui é o leilão. Então, o leilão, ele está definido na lei também, ele talvez é muito utilizado, talvez, para objeto inservível ou antieconômico, e também para algumas coisas, se for, vai que a prefeitura tem um terreno que não utiliza mais, então ela só está dando prejuízo, ela pode ir lá fazer um leilão daquele terreno. Ok? Então, mas aí tem que criar regras, tem que criar algumas regrinhas para fazer o pregão. A nova lei de licitações, ela já estabelece a forma que deve ser feito o leilão, também o concurso, entendeu? Então, ela clareou um pouco, a lei 866 deixava muito aberta, a nova lei ela deixou mais clara e mais deixou mais clara e a forma de fazer, e detalhada a forma de fazer tanto o concurso quanto o leilão. Okay? Por último aqui, pessoal, não sei se vocês trabalham com isso, mas ouviu falar, em 2011, a Copa do Mundo foi criado o RDC, o Regime Diferenciado de Contratações Públicas. Ele foi feito principalmente para as grandes obras da Copa do Mundo e da Olimpíada, entendeu? Então, ele tinha algumas regras diferentes das contratações comuns, que era a concorrência e do pregão. Então, ele poderia ser feito por contratação integrada, inversão de fases da contratação. Então, ele tinha algumas formas que eram diferentes das licitações convencionais. Porém, quem já trabalhou com o RDC, praticamente todo o RDC foi incorporado na nova legislação, na 14133. Então, a regra da 14133, a concorrência, ela vai ser, você vai ver o preço, depois da habilitação. Então, a regra da concorrência, do pregão, vai ser como é o pregão hoje, entendeu? Então, primeiro você vê o preço, para depois ver a habilitação. Então, o RDC ele deu essa vantagem. Então, tem contratação integrada também, onde a própria empresa ela vai ser responsável tanto pelo projeto quanto pela execução da obra. Então, ela pode ser feita dessa forma, desde que realizado um projeto básico, detalhado. Então, ele vai fazer o projeto executivo e vai fazer a execução da obra. Então, aqui eu explico onde surgiu o RTC, ele foi em versão de fase, foi a nova modalidade de licitação, teve muitas adaptações, inovações que foram agregadas na nova lei de licitações. O pregão, pessoal, o pregão é a principal modalidade que é utilizada hoje, praticamente 90% de todas as licitações é feito por pregão, então é a modalidade que vai contratar 10 serviços comuns, então praticamente todos aí já viram falar do pregão que mexe, trabalha com licitação, então ela é muito utilizada, ele continua na nova lei, ele tem o pregoeiro ainda, então ele vai ser praticamente da mesma forma. Aqui eu explico como que surgiu o pregão, que foi em 2000, depois em 2002 foi convertido em lei, então vai estar alguns autores explicando aqui, entendeu? O que é o pregão, por que é o pregão, porque o pregão teve essa inovação da inversão de fase, que primeiro é o preço, para depois
habilitação. Outra regra do pregão, você tem que fazer somente menor preço ou maior desconto. Não existe técnica de preço ou melhor técnica no pregão. Então, pregão é a licitação menor preço, é um objeto que você consegue detalhar no papel e consegue comprar. Aquilo que você não consegue detalhar de forma específica e talvez resta alguma dúvida, algum serviço especial, serviço de engenharia ou obra, você precisa fazer uma concorrência ou outra modalidade compatível, não pregão. Professor, Oi. eu quero tirar uma dúvida. A minha cidade sempre faz licitação presencial. E aí os fornecedores sempre questionam que a nossa cidade é uma cidade grande que deveria fazer processo eletrônico. E aí a resposta que a gente vê do setor de compras é que o sistema não ajuda, o sistema gerencial nosso não ajuda. Isso condiz, isso pode ser verdade? Na verdade, eles estão utilizando talvez um outro sistema, né, que não seja adequado. Hoje o Comprasnet é de graça para adesão a todas as prefeituras, então, mas as prefeituras não são obrigadas ainda a utilizar o pregão eletrônico, somente algumas obrigações, que igual eu iniciei lá, conforme o decreto 10.024, toda transferência voluntária da União deve ser feita por pregão eletrônico, via Comprasnet, o Banco Brasil, pode escolher. Pode ser que eles devem estar utilizando um software, um sistema pago, um sistema privado, que não é adequado. Aí eles têm que ou trocar o sistema ou utilizar o Comprasnet de forma gratuita, entendeu? Então, eles podem aderir ao Comprasnet. Eu vou explicar na última aula, que tanto é que na última semana eu tenho 2 aulas, uma é somente da explicação dessa forma, entendeu? Como que vai aderir o Comprasnet, como que é feito o pregão no Comprasnet. Então, o Comprasnet não é ruim, não. Faz 13 anos que eu trabalho com ele, entendeu? Ele pode ser que alguns dias ele está estável, mas 90% dos dias ele corresponde muito bem, sim. Ele teve várias adequações, várias melhorias durante esse tempo, então, talvez é uma preferência deles, entendeu? Mas não é em relação ao sistema, não. Principalmente ao Comprasnet, não. Ok? Pessoal, então, eu falei do pregão, vai estar disponível aqui. Então, locais de publicação. Cada licitação, pessoal, tem algumas obrigações de publicação. Então, a concorrência vai ter algumas publicações, convite, tomada de preço, entendeu? Se a licitação ela for, então vai estar aqui, sempre no artigo 21 da Lei 866, ela vai estar explicando aqui. Então, Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado, ou Jornal de Grande Circulação, vai depender do vulto da licitação e o órgão que está publicando, e também o orçamento que é. Por exemplo, um orçamento de transferência voluntária, normalmente vai ser solicitado que também seja divulgado no Diário Oficial da União, mesmo sendo a prefeitura. As prefeituras normalmente publicam as estações no Diário Oficial do Estado, tanto os pregões quanto as concorrências estão mais de preço. O convite tem algumas exceções que pode ser utilizado, ok? Então, aqui eu falo de forma detalhada que Diário Oficial da União, quando tratar de licitação feita por órgão ou entidade de administração pública federal, ou quando é recurso federal, ok? Diário Oficial do Estado, quando administração pública estadual ou municipal, jornal diário de grande circulação, dependendo do vulto, e meios eletrônicos, o site da prefeitura, site do Comprasnet, e com a nova lei que vai ter o Portal Nacional de Contratações Públicas, que é o PNCP. Nesse caso, ele vai praticamente substituir o Diário Oficial da União. Então, o PNCP ele vai ser obrigatório para publicação de todas as contratações, seja elas licitações, bem como também os contratos regidos por essa, entendeu? Com exceção dos municípios menores de 20 mil habitantes, que vai ter outras regras conforme a Lei 14.133. Aqui o convite, ele é uma exceção, então ele
vai ter a fixação no mural do órgão, meios eletrônicos e também fazer o convite. Pode também publicar no Diário Oficial da União, do Estado, do jornal, e isso vai depender do gestor, entendeu? Então, é discricionário. Tem algumas obrigações, a publicação em Diário Oficial da União ainda não é obrigatória. O RDC, ela segue a mesma regra da concorrência do pregão, sendo obrigatório no Diário Oficial da União, do Estado e jornal de grande circulação e meios eletrônicos. Entendeu? O pregão, a mesma forma, então o pregão ele vai ser publicado no Diário Oficial da União, do Estado e meios eletrônicos. Com o decreto 10.024, não precisa mais publicar pregão em jornal de grande circulação. Ok? Então, eu tenho que publicar o pregão em grande circulação? Se você utilizar o decreto 10.024, talvez a prefeitura ou o Estado possui outro decreto, aí é obrigatório sim. Aqui são os prazos de publicação. Então, você publicou, você tem que seguir esses prazos. Então, a concorrência é que mais, o prazo maior, então é 30 dias para concorrência e menor preço, e demais casos, 45 dias. Concurso, sempre 45 dias. Tomada de preço, 15 dias para menor preço, e demais casos, 30 dias. Leilão, 15 dias. Convite, 5. Pregão, sempre 8 dias, úteis, no caso, e RDC vai ter uma regra diferente aqui, que vai ser 5 dias, quando for menor preço, 10 dias, quando for outras hipóteses, e 15 dias, quando for menor preço, maior desconto. Então, o RDC é um pouco diferente, mas aí somente os órgãos federais, alguns que vão utilizar essa forma do RDC. Oi? Pode ser uma pergunta leiga, assim, mas o convite, o princípio dele é convidar determinados fornecedores, é o município que escolhe os fornecedores que... Não é muito claro para mim a modalidade de convite. Tá. Convite, vou até deixar ele aqui, ó. O convite, na verdade, você vai fazer um instrumento convocatório e vai, conforme a lei 866, convidar no mínimo 3 fornecedores que possam fornecer para você. Porém, se algum outro fornecedor souber da licitação, ele pode ir lá e participar também, entendeu? Ok? É que isso aqui, na verdade, é de 93, você era obrigatório a convidar. Você não tinha publicação, você não tinha internet na época, então você convidava 3 fornecedores. E depois você convidava, só que se alguém soubesse, poderia participar também daquela licitação. Mas é dessa forma, sim. Deixa eu pegar até na lei aqui, ó. Vai estar aqui. É o artigo 22, então fala aqui, ó. Artigo 22, parágrafo 3º. É a modalidade de licitação interessados do ramo pertinente ao objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pela unidade administrativa, a qual afixará, tipo, num campo apropriado, que normalmente é no mural da prefeitura, cópia do instrumento convocatório e estenderá a todos os demais cadastrados correspondentes manifestem seu interesse com antecedência até 24 horas da proposta. Então, você convida 3, se alguém foi na prefeitura, viu lá o instrumento convocatório, pode ir lá também participar. Isso. Mas hoje não é muito utilizado o convite, não, entendeu? Então, por quê? Sim, pode. Porque tem alguma restrição também? Por isso que eu tenho dúvida, porque a prefeitura nunca utiliza. A restrição é o valor baixo, né? Então, até 330 mil reais... deixa eu só explicar. Primeira restrição, serviços e bens comuns. Você deve fazer pregão. Então, você já afastou convite, concorrência, tomar de preço, todas as outras modalidades. Então, você vai contratar caneta, telefone, computador. Então, ele é um bem comum.
e também um serviço comum que você vai fazer somente pregão, ok? Certo. Aí, o que sobrou? Sobrou serviços de engenharia e obras. Então, só com um serviço de engenharia você até consegue fazer por convite. Mas uma obra, não, porque o convite tem um limite de 330 mil reais. Passou de 330 mil reais, você não pode fazer convite. Você automaticamente tem que fazer ou tomada de preço ou concorrência. Concorrente. Ok? Então, essas são... É porque ela é eliminada praticamente pelo pregão eletrônico, por isso que não é utilizado. Isso. Sim. Tá bom, É mais pelo pregão eletrônico. Okay? Tá joia. Pessoal, então aqui, hein? Eu encerro essa primeira semana, entendeu? Então, por fim aqui, mudou o edital, teve qualquer modificação de edital aqui que deu o texto original, trocou o objeto, trocou os prazos de contratação, alguma coisa, deve fazer alteração no edital e publicar conforme prazos anteriores. Por exemplo, você exigiu um computador de 4 MB de capacidade, mas você quer um de 8, você tem que ir lá, alterar o edital, põe que você já tinha passado 4 dias de publicação. Você tem que publicar novamente, pelos mesmos meios que publicou. Se publicou no Diário Oficial da União, deve publicar novamente. Se publicou no jornal, deve ser feita nova publicação. Então, deve ser feita outra publicação se houve alguma alteração que vai alterar o preço, entendeu? Ah, mas foi uma alteração de uma vírgula, uma alteração de uma frase que não vai alterar o preço, você vai lá, altera, só coloca um aviso. Mas alterou, vai alterar o preço, você vai ter que modificar o edital e publicar novamente, ok? Então, divulga em todos os meios que publicou e publica, corrige e publica novamente. Pessoal, alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Professor, só queria comunicar que eu estou logado como Márcia Regina, minha esposa, mas meu nome é Ronaldo Silva Lozano, tá bom? Na próxima eu acerto. Não, tranquilo, pode deixar. Obrigado. Nada. Mais alguém, pessoal? Professor, boa noite. Teve um caso em Campos Gerais agora, seria um pregão presencial de uma contratação de contabilidade. O fato foi o pregoeiro, ele teve Covid. Como acontece? Agora republica normalmente o edital, um novo edital normal, né? Não precisa modificar nada, simplesmente reconta o prazo normalmente. Sim, aí é normalmente. Então, você republica, não precisa fazer alteração nenhuma, entendeu? Uhum. O que poderia ter, tipo, no meu órgão tem mais de um pregoeiro. Quando um não pode ir, o outro substitui. Então, é porque é uma autarquia, sabe? Previdenciária. Entendi. Então já tem pouco coisa. E aí aconteceu do caso do pregoeiro estar com suspeita de Covid no dia. E aí, o que acontece? A gente que é do conselho administrativo, a gente até ia questionar, porque a diretora-presidente, ela não queria, ela queria seguir com o mesmo edital sem publicar novamente, né? Mas aí, não, você não aconteceu a sessão pública, você tem que republicar, então, você tem que dar ciência de novo. É o princípio da publicidade. Foi isso, né, que a gente falou, mas eles não sei o quê, como não teve nada, é só
é só marcar, pessoal, mas espera aí, vocês estão praticamente querendo direcionar, porque assim, é um pregão que eles mandaram um e-mail para 3, 4 participantes. Pessoal, Dentro da cidade mesmo, eles não notificaram, né, que é um sistema de contabilidade, e aí parece que foi um trem meio direcionado, entendeu? tá. Eu vou só interromper a gravação aqui, ok? Porque aí